Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, telespectadores da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje nós vamos ao Rio de Janeiro, Maurício Mancini, do Rio de Janeiro, e ele vai falar com a gente aqui hoje de Chico Xavier. Vamos falar da coleção A Vida no Mundo Espiritual, e o Maurício escolheu o livro Nos Domínios da Mediunidade para conversar com a gente aqui no programa Sensibilidade. Maurício Mancini, gratidão, obrigado por estar junto com a gente aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, Maurício. Olá, pessoal! Olá, pessoal da rádio, olá, pessoal da TV Mundo Maior. É um prazer enorme estar com vocês. Lembrando que nós falamos do estado do Rio de Janeiro, mas o município se chama Seropédica. É um município pequenininho aqui na pezinha da Serra das Araras, mais perto de São Paulo do que a própria capital. E é muito bom estar com vocês aqui. Eu agradeço muito ao convite, agradeço a indicação do Orson por partilhar esse momento com vocês. E o Damião pediu que eu me apresentasse, que eu falasse um pouquinho de mim. Bom, este amigo que vos fala, quase um sessentão, é espírita desde 1976, e desde 1986 eu já passo a trabalhar nas tarefas doutrinárias, essencialmente na tarefa da mediunidade, e alguns anos depois na tarefa da divulgação na Tribuna Espírita, a partir de 1989. E aí, como a gente tem que estar sempre se reinventando nesse mundo nosso cheio de transformações, a partir do período da pandemia, um pouquinho antes, 2018, nós começamos a fazer o trabalho também no YouTube. E aí o Damião vai puxar aqui para a gente poder ver, vocês verem também o nosso canal, Maurício Mancini, que podem ser lá buscar, tem vídeos, tem uma série de lives que nós fazemos às terças-feiras, às 20 horas, e eu convido vocês a conhecerem a Ação Espírita, tá? E assim que vocês tiverem acesso, o pessoal que está assistindo, está ouvindo só pelo rádio, basta jogar lá no YouTube, canal Maurício Mancini, vai aparecer o meu de professor da universidade, não é esse não, é o outro, o que trata do espiritismo. E aí ele tem várias playlists que vocês depois podem percorrer, de palestras, de estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Essa aqui é a playlist para a qual eu convido vocês, depois, se nós quisermos estudar as terças-feiras, a segunda e a quarta terça-feira do mês, nós dedicamos a esta obra, que, como eu falei, em 1986, foi o primeiro livro que, ao chegar numa reunião de educação mediúnica, eu encontrei sendo estudado junto com o Livro dos Médiuns. Então, tenho um carinho grande por essa obra. E aí resolvemos deixar um legado aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso Seropédica, estudando o livro a cada 15 dias, eu e o Vinícius Pimentel, nosso colega de trabalho aqui, presidente, também professor da universidade, e convidar vocês para essas lives, que o pessoal interage, comenta. No mais, é trabalhar, 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 e é muito bom ter mais essa oportunidade aqui para vocês terem contato comigo, eu com vocês. Muito, muito obrigado. Mas sem mais delongas, já que o nosso tempo é bem curtinho mesmo, eu vou com vocês para esse momento que, se vocês procurarem lá no canal, vocês vão encontrar um seminário, Espiritismo, Mediunidade e Educação Mediúnica. Então, esta palestra de hoje, esse momento nosso de conversa aqui hoje, é um resumo de uma palestra baseada nesse seminário, em que a gente tem alguma discussão mais ampla até sobre mediunidade, porque mediunidade, gente, não é uma brincadeira. E esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, nos permite fazer esse estudo bem sério, bem avançado. Então, olha só que coisa interessante quando nós pensamos em mediunidade, porque ela é muito antiga. A mediunidade mesmo, ela aparece no Velho Testamento, ela aparece nos textos sagrados de todos os povos, ela aparece nos povos primitivos e pré-históricos. Quando o indivíduo saía para caçar e via o seu parente falecido caçando junto com ele, ele achava que aquela criatura continuava viva, então isso é mediunidade. Mas mediunidade, à luz da doutrina espírita, é uma ferramenta diferente. Ela tem as suas regrinhas, melhor pensando, e se nós espíritas fugirmos muito disso, se nós deixarmos de considerar a obra mais fundamental, mais elementar para estudar mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, e olha só que coisa simpática, O seminário que eu falei para vocês buscarem depois lá no canal, eu montei quando o Livro dos Médiuns completou 150 anos.
Então, já estou há 14 anos fazendo esse estudo. E essa primeira capinha que aparece aqui, ó, se eu puser colocar o apontador, deixa eu colocar que fica bem mais facilzinho. Esse apontador aqui, ó, eu posso mostrar para vocês, né, o Livro dos Espíritos, a capinha original, lá da época de Kardec, em francês, e depois algumas capas que nós temos. 164 anos esta obra, e é muito interessante que nós realmente mergulhemos nela. Que qualquer médium, qualquer trabalhador espírita, qualquer um que queira ler obras mediúnicas, precisa conhecer o Livro dos Médiuns. Precisa entender um pouco mais dessa obra. Porque vejamos só, olha só, né, desde aquele momento em que era difícil, em que era caro pra caramba conseguir um livro para ler, e que poucas pessoas sabiam ler na época da publicação do Livro dos Espíritos, dos Livros dos Médiuns, em 1861, né, a gente veio avançando bastante. E no Brasil, né, a gente tem várias publicações e republicações e várias edições, e as capas foram mudando, e os livros foram barateando. Hoje é mais barato ter acesso a um livro espírita, de excelente qualidade, como esses publicados pela Federação Espírita Brasileira, como as obras básicas publicadas por qualquer outra editora que tenha uma tradução considerada idônea, né, digna, e aí a gente pode estudar a obra, gente. Hoje não existe nenhum motivo mais para, como eu ouvia lá em 1986, quando eu entrei na reunião mediúnica pela primeira vez, alguém disse, eu sou médium de berço, não preciso estudar esse negócio. Eu tenho arrepio no perispírito toda vez que eu ouço alguém falar isso. Porque, normalmente, essa pessoa faz muita coisa errada em termos de mediunidade, porque não conhece. E não conhece a obra mais fundamental, a obra mais elementar que nós temos, que é o nosso Livro dos Médiuns aqui, para a gente poder realmente trabalhar com ele, poder estudar, mergulhar a fundo. No início ele tem alguma coisa bem descritiva, histórica, mas depois vem os fatos e vem a análise, que é o que nós vamos trabalhar aqui. E hoje, se nós quisermos, nós podemos até buscar Livro dos Médiuns em francês, Livro dos Médiuns em espanhol, tem Livro dos Médiuns até em russo. Então, não tem desculpa para não estudar o Livro dos Médiuns. E aí, o Livro dos Médiuns, que é a nossa base, tem um chamado muito interessante do Kardec, quando ele, na introdução, então essa aqui é uma fala do codificador, é uma observação do codificador que nós, espíritas, deveríamos tomar para nós. Meu Deus, espírita, médium que não estuda o Livro dos Médiuns está se colocando em risco. É lógico, nós não teremos tempo nesse momento, nesse nosso primeiro encontro aqui, para trabalhar as questões da obsessão. Ela sozinha daria um outro seminário. Mas o médium que não se prepara, o médium que não estuda, o médium que não conhece a faculdade, que não se conhece, abre portas gigantescas para o processo obsessivo. Então, na introdução do Livro dos Médiuns, o codificador diz: esta obra se destina a lhes facilitar o caminho, levando-as a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Então, olha só, gente, se o codificador, que é o codificador, missionário, espírito preparado, precisou fazer longos e laboriosos estudos para poder entender de mediunidade, quem somos nós na fila do pão para dizer que somos médium de berço e que não precisamos estudar? E aí, olha, o Kardec ainda adverte: formaria ideia muito falsa quem julgasse que, para tornar-se perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la girar ou segurar um lápis para escrever. Enganar-se-ia igualmente quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Doutores, o Livro dos Médiuns não é um manual, um roteirinho que ensina a virar médium. Não vai encontrar, ninguém vai encontrar lá um roteiro assim: você senta em torno da mesa, põe as mãos espalmadas sobre a mesa, dá 2 fungadas do espírito entra, dá 3 fungadas do espírito sai. Isso não existe na obra básica. E não existe nenhuma obra mediúnica séria. Não há nenhuma técnica para receber ou para deixar de receber espíritos. Só o estudo e o autoconhecimento é que nos promovem a essa condição de controle, de disciplina tão necessária, disciplina que Emmanuel propôs a Chico Xavier em todas as instâncias, tanto que ele repetiu 3 vezes o convite, não é? Para que o Chico tivesse disciplina. E essa disciplina que é necessária para o Chico é necessária para qualquer um de nós. Porque nós temos visto muito médium que, por falta de educação mediúnica, eu sei que vocês vão rir, eu sei que quem está no rádio vai só ouvir, mas que dá chilique mediúnico, em vez de produzir fenômenos mediúnicos de qualidade e que possam ser instrumentos de consolação, em primeiro lugar,
e de estudos numa sequência mais ampla. Então, é importante que nós sigamos com Kardec. Quem nos assiste pela TV Mundo Maior está vendo aqui, ó, o slide está maior do que eu, porque é exatamente isso que é desejável. Né? O Damião escolheu de uma forma bem legal o layout, porque é importante que Kardec seja grande e que o Maurício, que é o porta-voz, seja pequeno. E que cada um de nós, entendendo a necessidade de buscar e de mergulhar nas obras sérias sobre mediunidade, estude. Estude muito, para não ser alvo de espíritos mistificadores, perturbadores, e nem de médiuns mistificadores, também perturbadores, que querem muito mais se promover do que realmente realizar um trabalho que promova a consolação, que promova o auxílio, que promova o esclarecimento das criaturas. E é interessante a gente pensar, porque, assim, quando a gente pensa numa abordagem prática da mediunidade, eu ainda não encontrei, nesses quase 40 anos de prática mediúnica, uma obra que retratasse tão bem e que nos permitisse estudar tão a fundo o livro, né, dos médiuns do que esse livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, que não por coincidência, olha só, Damião, só me dei conta desse aniversário quando eu estava revendo e remontando aqui, fazendo os ajustes para o nosso material de hoje, que o livro Nos Domínios da Mediunidade completa 70 anos da sua primeira publicação este ano de 2025. Então, nós não apenas comemoramos o livro dos médiuns, também comemoramos o livro Nos Domínios da Mediunidade. E é uma obra que faz uma abordagem prática. Primeiro, e olha só, gente, que indicação importante. Antes de vir à Terra, antes de analisar e visitar grupos mediúnicos, André Luiz vai assistir palestras. André Luiz vai assistir a informações teóricas sobre mediunidade lá mesmo na Colônia Nosso Lar, para só depois ele vir assistir. Então, fica aqui a observação que nós vemos Nos Domínios da Mediunidade, que Kardec faz lá no livro que é o Espiritismo, que antes de abordar a parte prática, cada um de nós faça um estudo teórico da faculdade mediúnica. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 1 é exatamente isso. O André Luiz vai com o instrutor Aulus assistir ao instrutor Albério, fazer uma longa explanação sobre o fenômeno mediúnico, sobre mecanismos da mediunidade, para que eles estejam minimamente preparados. Então, minha gente, minha sugestão é o seguinte: garra aí nos livros que eu vou citar aqui hoje, tenta providenciar, né? Tenta conseguir na biblioteca do centro, porque assim, se nós, relato meu, Maurício, estou há 40 anos estudando mediunidade, estou há 40 anos exercendo mediunidade. E se eu fosse estudar todas as obras sérias sobre mediunidade em profundidade, eu ia precisar de mais umas 5 encarnações. Mas hoje nós temos o livro Nos Domínios da Mediunidade como a nossa referência prática aqui, porque ele é muito interessante, vai falar a respeito da construção das equipes mediúnicas e tudo mais, tem os detalhes, e se vocês desejarem, aí fica o convite refeito, né? E quem estiver assistindo depois no YouTube, Damião vai colocar na descrição do vídeo aí o link para a playlist Nos Domínios da Mediunidade lá no nosso canal, que na segunda terça-feira e na quarta terça-feira do mês, estudamos esse livro em parceria com o presidente do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui, o nosso amigo Vinícius Pimentel, tá? Detalhadamente. Então, vocês podem pegar lá na playlist e assistir desde o primeiro episódio, nós já estamos indo para o episódio 58, tá? Já estamos no capítulo 10, para aqueles que estiverem em dia com as lives. Mas quem quiser acompanhar desde o princípio, vai ver lá, inclusive, a mudança no elenco, nos participantes, nos colaboradores, hoje consolidados, eu e o Vinícius, no estudo aprofundado desse livro, Nos Domínios, inclusive baseado com a nossa experiência aqui também no Centro Espírita Paulo de Tarso. E essa obra, ela é interessantíssima, porque ela vai nos mostrando, inclusive, como ela é 1955, né? No momento em que o movimento espírita do Brasil tinha ainda precários conhecimentos sobre mediunidade, as reuniões mediúnicas eram públicas. E aí cada um de nós pode imaginar hoje, mas gente, que absurdo, seria o mesmo que você ter um psicólogo fazendo uma sessão de psicologia, tratando um paciente enfermo, alguém com tendência suicida, alguém que se sente muito culpado por haver cometido um crime, e televisionando isso, e passando isso para um público, ou fazendo isso num teatro. Então, reunião mediúnica pública é a mesma coisa que exposição das mazelas das criaturas ao público. Elas não devem acontecer. Felizmente, hoje nós corrigimos isso. Mas era o que o André Luiz tinha para aquele momento. Era o que o André Luiz... Então, ficam vários alertas ali do Aulus, vários alertas dos companheiros que acompanham de que aquilo é um problema, de que levar o obsidiado para reunião de desobsessão pode muitas vezes fazer com que o obsessor se comunique através dele. E aí muitos problemas vão surgir a partir daí.
Então, olha só que coisa interessante. Quando nós entramos no quesito estudar mediunidade, não tem jeito, meu povo. Ó, Kardec, Livro dos Médiuns, essa é uma das últimas capinhas que nós temos aqui pela FEB, né, que é a tradução do Evandro Noleto já. Mas, como nós falávamos, mediunidade muito antiga, muito ancestral. Fenômeno espírita, no sentido de fenômeno produzido pelos espíritos, muito antigo. Está lá no Velho Testamento, a pitonisa de Endor, que recebe uma psicofonia do profeta Samuel, a escrita direta no festim de Baltazar, o próprio, né, Moisés psicografando, ou psicolitografando, né, porque ele escreveu na pedra, os 10 mandamentos. Então, nós temos muitos fenômenos mediúnicos, muitos. Tanto de espíritos superiores, que lá eles chamam de profetas, de anjos, como de espíritos inferiores, que lá eles chamam de demônios. E que Jesus, no Evangelho, é o primeiro a iniciar a terapêutica desobsessiva ao conversar com os espíritos, infelizmente ainda através dos médiuns obsidiados, mas é o que a gente tinha para o momento também, naquela, há 2000 anos atrás era mais grave do que há 40, 70 anos atrás aqui no Brasil, e os médiuns estão aí. Nós temos aqui até algumas imagens, né, de Daniel Douglas Home, de Florence Cook e o espírito Kate King, e algum exemplo das mesas girantes lá na época da codificação, em que as criaturas muito materialistas, muito apegadas à matéria, fugindo do tacão religioso, porque imagina, depois de 1000 anos e tanto de Inquisição, o que menos a ciência queria era estar associada à religião, ou qualquer coisa que dissesse respeito à religião. E como a religião é que falava de mundo espiritual, eles resolveram acabar com a religião e com a espiritualidade junto. Deu um problema gravíssimo, porque hoje nós vivemos uma sociedade doente, emocionalmente doente, espiritualmente doente, porque nós perdemos o sentido de continuidade da vida, perdemos o sentido de espiritualidade no nosso dia a dia. E aí, quando a gente pensa em estudar, para começo de conversa, quando a gente fala assim, eu quero estudar mediunidade, entenda você, meu amigo, entenda você, minha amiga, que me ouve ou que me vê aí pela Rede Amigo Espírita, pela Rede TV Mundo Maior, que não há médiuns de berço. Essa história de eu sou médium de berço, normalmente é desculpa para não estudar. A mediunidade, aí eu vou citar outro livro, já que é para a gente falar de André Luiz aqui, falar da série Vida no Mundo Espiritual, o livro Missionários da Luz, em que nós vamos perceber que a mediunidade, assim como muitas das outras faculdades que nós teremos quando encarnados, é implementada lá no corpo físico no seu projeto, no seu planejamento reencarnatório. Então, para quem não está vendo o slide, não há médium de berço, porque a mediunidade, foi programada para nós antes mesmo da gente chegar no berço. E não usem a desculpa de que é médium de berço para não estudar. Significa que tem que estudar mais ainda. Significa que tem que estar mais atento ainda, porque é uma mediunidade ostensiva e nem todos serão médiuns ostensivos. Então, por que estudar mediunidade, Maurício, se eu não sou médium ostensivo? Para que nós possamos conhecer o fenômeno. E quando nós virmos o fenômeno através de algum médium, nós podemos identificar se há equilíbrio ou se não há equilíbrio na tarefa daquele médium. Se aquele médium realmente está seguindo a mediunidade à luz da doutrina espírita, vivenciando essa experiência, essa ferramenta, essa faculdade à luz da doutrina espírita, ou se é alguém que está simplesmente até mercadejando. E às vezes não é porque ele quer dinheiro, ele quer projeção, ele quer fama, ele quer ser recebido como um médium famoso em todos os lugares por onde vai. Certa vez, numa reunião de educação mediúnica aqui do Paulo de Tarso, um dos nossos frequentadores, que também é aluno da universidade, e por isso mesmo estava ligado ao nosso departamento, e tinha aquele vício de chamar de professor. Gente, não existe professor de espiritismo. Lembremos-nos disso. Por isso que eu não me apresento, no começo, como nada da minha vida acadêmica. Isso não importa para o trabalho espírita, ao contrário. A proposta que nós temos é de levar a mensagem espírita para dentro do ambiente acadêmico, que está muito carente de espiritualidade, que está muito necessitado do afeto, do amor de Jesus. A ciência precisa ser temperada com o amor que o Evangelho nos propõe, para que elas realmente sejam um instrumento de benefício para a humanidade. Porque de vez em quando... Bom, mas isso aí fica para um outro momento de conversa nossa. Então, alerta mais uma vez. Mediunidade sem estudo não é uma ferramenta. É uma arma muito perigosa e que pode se voltar contra aquele que não a sabe utilizar. A gente tem que estar muito atento a isso, até porque, só para dar um tom de comédia, assisti a um telejornal ontem e passou uma cena de um ladrão atrapalhado que depois de fazer o assalto, na hora que ele foi guardar a arma, ele deu um tiro na própria perna. A mesma coisa é o médium que não estuda.
vai ser parecido com aquele ladrão atrapalhado lá e pode dar muito tiro no pé e se sujeitar a muito processo obsessivo, a muito engodo, a muita mistificação, se ele não estudar a mediunidade, se ele não estudar a sua própria faculdade, se ele não estudar a si mesmo e compreender quais são os seus pensamentos, quais são os pensamentos que vêm dos espíritos. Mas que negócio é esse de mediunidade? Aí nós vamos junto com o André Luiz. Ele foi lá estudar, ele foi lá assistir a palestra do instrutor Albério, tá? E ele relata para nós, no capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, a fala do Albério. Olha só que coisa interessante, para a gente entender assim, não, eu sou um médium poderoso, qualquer espírito vai se comunicar comigo. Nananina, não. Ou então assim, não, eu tenho certeza que o Dr. Bezerra de Menezes ou que o guia tal vai conseguir conversar através de mim. Nananina, não. Eles podem até querer, mas se a gente não oferecer condições, não vai dar. Aí o que o Albério diz e que o André Luiz aprende? Examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontra, então, existe comunicação entre alma a alma, né, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado. Não podemos perder de vista o mundo mental do agente, o espírito comunicante, nesse caso da mediunidade, e do recipiente, o médium. Portanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva, o médium, está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. Daí a necessidade do médium ampliar os seus conhecimentos e pensamentos. E a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, olha só, são dois fatores aqui, pelo menos. Se a gente for mais adiante, a gente vai perceber que existe um outro terceiro fator, que é o meio, que é a influência do meio, que Kardec estuda também no Livro dos Médiuns, e que o Espírito Viana de Carvalho chama atenção para nós no livro Médiuns e Mediunidades. Mas aqui, com o Albério, ele destaca esses dois. Tá? A inteligência receptiva, o médium, que se ele for limitado intelectualmente, se ele for limitado em pensamento, se ele estiver cultivando pensamentos negativos, ele vai atrapalhar muito a comunicação. Pode ser um espírito luminar, que ainda assim a mensagem vai ser uma mensagem confusa, atrapalhada. Por outro lado, posso ter um médium super bem preparado, um Chico Xavier, que é o exemplo de excelente médium. Mas se vem um espírito atrasado, sem conhecimento, sem condições, a mensagem também não vai ser de grande teor instrutivo. Ela pode servir para nós, principalmente aqueles de nós que trabalhamos na reunião de desobsessão, nós podemos aprender muito com as comunicações dos espíritos sofredores. Porque eles vão nos ensinar o que não fazer. Porque se nós fizermos que nem eles, a gente acaba que nem eles, né? Então é bom aprender logo com os erros dos outros. Mas olha só que interessante. Então, é essa a questão. Aí o Albério continua. Em mediunidade, portanto, não podemos esquecer o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco. Precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Ou seja, a mediunidade começa no pensamento. No pensamento do médium, no pensamento do espírito. Não tem muito a ver com movimento de corpo, com posição, com segura aqui, com bota a mão, com usa roupa, não tem nada disso. Mediunidade está no nível comunicação alma a alma, espírito a espírito, ou seja, no nível dos pensamentos. E volto ao alerta do instrutor Albério. O problema é da sintonia. Nós atraímos os espíritos que se afinam como um instrumento conosco. Então é importante a gente estar bastante atento a isso. Por quê? Porque lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai fazer uma catalogação dos tipos de faculdades. Ele tem mediunidades para efeitos físicos, por exemplo, sematologia, né, uma linguagem de sinais, a tipologia das pancadas, né, aquela antiga lá das Irmãs Fox, onde tudo começou, os fenômenos de transporte, em que objetos eram movimentados pela ação dos espíritos, a escrita direta, que é um fenômeno comprobatório interessantíssimo até hoje, a voz direta, que quem quiser ver um exemplo disso, vá lá no capítulo sobre materializações do livro Nos Missionários da Luz primeiro, em que eles, frustrados porque não conseguem produzir o efeito físico, só conseguem preparar um aparelho fonador e falar, e aí é um fenômeno de voz direta. As chamadas materializações, que não aparecem com essa palavra na codificação, aparecem como uma aparição tangível. As curas, hoje muito buscadas, mas que nós precisamos ter muito cuidado. Eu me preocupo sempre muito, Damião,
Todas as vezes que eu vejo o centro espírita querendo colocar trabalho de cura, médium de cura, bota maca, bota não sei o quê, bota luzinha numa sala especial do centro, porque isso pode desviar dos objetivos prioritários da doutrina espírita, que é atender ao ser espiritual, e não necessariamente ao corpo que esse ser tem. E aí a gente vê muitas vezes, se um centro espírita coloca lá reunião de cura, a fila vai dobrar o corredor na esquina. Mas se coloca lá, reunião de estudo, aparecem 5, 6 para estudar. Que bom que vocês estão conosco aqui, estudando, como nós estamos fazendo hoje. E aí, olha só, outra questão interessante que Kardec também lança à conta das faculdades de efeitos físicos é a transfiguração, em que ocorre uma modificação na aparência do médium enquanto ele está recebendo o fenômeno. No outro lado, no outro extremo, as mediunidades caracterizadas por efeitos inteligentes. A psicografia, a psicofonia, a clarividência, a clareaudiência, psicometria, que vai ser estudada no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulos mais adiante lá das nossas lives, em que as pessoas conseguem detectar, elas são verdadeiros sensores de vibrações em objetos, em ambientes, e aí conseguem, inclusive, traduzir essas vibrações em imagens, em recordações, em lembranças do passado. Tá? Inspiração, clareaudiência, intuição, psicopictografia, que é a produção de pinturas mediúnicas e tudo mais, e a mediunidade de pressentimentos. Isso é só uma pincelada, viu, gente? É só para abrir o apetite, porque ó, a referência principal nossa aqui, quem está vendo na TV, eu estou passando o apresentador no livro dos médiuns. Quem não está só ouvindo, lembra, bota a mão no seu livro dos médiuns aí e diz assim, eu tenho que estudar mais esse trocinho aqui. Eu tenho que estudar mais esse tesouro, eu tenho que abrir esse baú do tesouro chamado Livro dos Médiuns, porque esse baú do tesouro vai me dar uma ferramenta importante para eu poder trabalhar. E aí, já que a gente viu o que é mediunidade, o que é ser médium, né? Será que médium é aquela criatura que dá arrepio, que se joga no chão, que na reunião mediúnica fecha o olho para um lado, pisca para o outro? Nada disso. Olha o que Kardec diz no capítulo 16, item 159, já na segunda parte do Livro dos Médiuns. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Ou seja, não é vantagem nenhuma ser médium, viu, gente? Um monte de gente é. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Se a gente parasse aqui, muita gente diz, eu não sou não, eu sou igual uma pedra. Eu não percebo nada, eu não arrepio nada, eu não vejo nada, eu não escuto nada. No estado de vigília, você pode ser assim. Mas durante o sono, raros de nós ficamos ali encaixotados dentro do corpo, dormindo como se o corpo fosse um esquife. O corpo entrou em estado de torpor, o espírito, dá uma fugidinha, vai interagir com outros espíritos encarnados e desencarnados no mundo espiritual. E é nessa hora que ele recebe informações, e é nessa hora que ele pode ser contado como médium. Então, Kardec vai esclarecer para nós. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o médium no sentido lato, amplo, todos nós somos, porque todos nós, durante o sono, podemos entrar em contato com os espíritos e receber informações deles. Mas médium no sentido estrito de trabalhar em reunião mediúnica, de receber comunicação mediúnica, das pessoas perceberem que aquilo é um fenômeno mediúnico, são raros. Por isso a gente diz mediunidade ostensiva, em que se percebe o fenômeno mediúnico. E aí é lógico que, assim como Allan Kardec faz a classificação das faculdades mediúnicas, em vários momentos do Livro dos Médiuns ele faz a classificação dos médiuns. Eu trouxe aqui para a nossa análise só uma questão mais simples, porque como nós estamos buscando rapidamente entender a faculdade mediúnica como uma ferramenta, é importante a gente saber o que é boa ferramenta e o que não é boa ferramenta. Então, existe um capítulo lá do Livro dos Médiuns, um trecho de um capítulo em que ele classifica os médiuns segundo as suas características morais, segundo algumas peculiaridades de comportamento. E aí, olha só que coisa interessante, ele faz uma lista imensa de médiuns imperfeitos. Os médiuns imperfeitos, normalmente, eles estão obsidiados, eles são fascinados, o que é difícil pra caramba de curar, porque o médium fascinado gosta de ser enganado, acha que o guia dele é um bambambam da espiritualidade. Um aviso aí para quem está me ouvindo e que está me vendo.
Informação, ó, tá cheio de guia voltando para o Detran da espiritualidade para tirar a carteira de guia de novo, porque já passou dos 20 pontos de besteira que falou aqui. Então, não caiam nessa de que o guia mandou, o que o Espírito disse, sem confrontar o que o guia mandou, o que o Espírito disse, com a base doutrinária. Médiuns subjugados, médiuns indiferentes, médiuns presunçosos, médiuns orgulhosos. Para cada característica dessa, Kardec vai fazendo um comentário pessoal dele. Médiuns invejosos, médiuns mercenários, ou como tem muitos hoje, ambiciosos, egoístas, de má fé, e médiuns suscetíveis. Nessa última categoria, os melindradinhos, os médiuns que fazem bico quando não são atendidos, que é exatamente isso que Kardec fala lá, ele chama atenção para o fato de que depois ele coloca um comentário do Erasto. O Espírito Erasto colabora bastante com a obra da codificação Livro dos Médiuns, sempre fazendo colocações muito incisivas, muito firmes, para que as pessoas realmente tenham o desejo de educar a mediunidade e não fiquem achando que mediunidade é uma porta que se abre para o estrelado. E aí, quando Kardec coloca o comentário de Erasto aos médiuns suscetíveis, ele diz assim: deixai que se vão pavonear em outros lugares. Nada perdem as reuniões que ficam privadas deles. Então, tem lá a lista dos médiuns imperfeitos, que a gente espera que ninguém se inclua nela se estudar direitinho. Mas e os bons médiuns, já que não existe médium perfeito e os espíritos alertam isso a Kardec? Dos médiuns bons só tem 4 características, minha gente. Os médiuns bons são sérios, são modestos, são devotados e são seguros. Seriedade, modéstia e devotamento, a gente pode reencarnar com essas faculdades. Agora, segurança, meu amigo, minha amiga, só a experiência. Então, é lógico que este amigo que vos fala, há 40 anos trabalhando em reuniões mediúnicas, hoje me sinto mais seguro para entender a aproximação de um espírito sofredor, se é um suicida, se é uma liderança das trevas, ou se é um mistificador, ou se é um benfeitor espiritual, e a diferença é gritante, do que quando eu tinha 19 anos e comecei a participar de reuniões mediúnicas. Então, só o tempo, só a experiência, só o estudo associado à experiência é que vão trazer para nós essa 4ª característica dos bons médiuns, que é de serem seguros. E, lógico, quando a gente fala em mediunidade, não dá para não pensar naquilo que antigamente se chamava de reunião de desenvolvimento mediúnico, a primeira reunião mediúnica que eu cheguei, que ainda era pública, no Salão do Centro, em 1986. Era uma reunião que hoje nós chamamos de educação mediúnica, mas que na época lá o pessoal chamava de desenvolvimento. Se nós pensarmos em desenvolvimento como nós fazemos com um músculo na academia, cabe o termo, porque o músculo já existe e a gente vai para a academia lá só para fazer que o músculo se desenvolva. Agora, se nós pensarmos em desenvolvimento como fazer aparecer uma faculdade que não existe, esse termo está errado. Agora, educação da mediunidade está sempre certo. Porque quando você vai para a academia e treina um músculo, e faz lá, treina seus bíceps, depois faz alguns agachamentos, depois faz algumas abdominais, você está treinando, está educando os músculos para eles responderem aos seus estímulos. E às vezes, no caso da academia, está estressando seus músculos para eles fazerem microlesões para poderem, ao cicatrizar, ao se reconstituir, ficarem maiores, mais fortes. No caso da mediunidade, você não precisa fazer microlesões não, tá bom? Basta estudar bastante e se preparar para trabalhar educadamente. Mas, aproveitando o livro Médiuns e Mediunidades, né, que é um livrinho fininho, menos de 150 páginas, psicografia do nosso Divaldo Franco, do Espírito Viana de Carvalho, né, ele chama a atenção para o fato de que mediunidade é um compromisso. Um compromisso, como nós dissemos, que frequentemente foi assumido antes mesmo de nós reencarnarmos, do nosso planejamento reencarnatório. E aí, olha que coisa boa, Viana diz assim: o médium tem deveres para com a faculdade que é portador. Concessão superior, bem orientada, ela o pode alçar a elevadas faixas do pensamento divino, concedendo-lhe momentos de inigualável empatia e paz. Descuidada, lança-o por sintonia. Lembra que o Albério falou isso também, que o negócio é de sintonia, que nós atraímos os espíritos que se afinam conosco? Olha o Viana de Carvalho repetindo aqui. Descuidada, lança-o por sintonia aos níveis inferiores, onde enxameiam as perturbações que o atingem inexoravelmente. Então, é um compromisso que deve ser levado a sério. E aí pensemos o seguinte: eu preciso estar numa reunião mediúnica para cumprir a minha missão na Terra? Não necessariamente. Ah, eu tinha isso implementado, eu tenho faculdade mediúnica, mas eu não posso me dedicar, eu não tenho tempo, né, não posso estudar, então é melhor que não participe. Porque senão nós vamos nos expor desnecessariamente. E a gente pode ser médium quando está lá preparando a aula de evangelização e vai evangelizar as crianças. Nós somos médiums
de todos os guias daquelas crianças, espíritos que estão iniciando a sua jornada. Nós também podemos ser médiuns quando nós visitamos um hospital, sentamos ao lado de um enfermo, conversamos com ele. Nós podemos ser médiuns do guia espiritual que quer transmitir bom ânimo, esperança para aquela criatura, sem que isso signifique mediunidade ostensiva. Mas se formos trabalhar com a mediunidade ostensiva, é necessário ter cuidado, é necessário ter compromisso. É necessário adotar os comportamentos que nos previnam, que nos protejam em relação a assédio de espíritos inferiores. E aí o Viana de Carvalho prossegue também no capítulo 20 desse Médiuns e Mediunidades. O médium não se pode eximir do estudo constante da própria faculdade. Estudar a característica da sua mediunidade, assim como da doutrina espírita, no contexto mais geral, dedicando-se com unção e seriedade à educação dessas forças que o colocam em afinidade com outras dimensões da vida. Somente a edificação íntima e a conduta sadia constituem segurança para quem, portador de mediunidade, busque o estudo e a prática consciente da faculdade, elevando-se pelo pensamento, pelas palavras e atos às esferas de luz. Então, olha como isso é importante. Tá? É necessário que nós trabalhemos a nossa educação íntima. Então, a educação da mediunidade também é a educação do médium. Não vamos nos iludir, um médium que está acostumado no seu dia a dia a usar palavrões, palavras de baixo calão, quando ele estiver na mediunidade, se aproximar um espírito mais desequilibrado do que ele não vai conseguir conter os palavrões. Ele não vai conseguir cercear as palavras de baixo calão, porque ele está acostumado a usar isso. Então, educar a mediunidade, a faculdade mediúnica, também é educar a pessoa, o médium. E aí, olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente diz assim, fulano é muito novo para a mediunidade. Aí, cadê a história da mediunidade de berço, né? Como a mediunidade ostensiva já foi planejada antes, é lógico que desde a infância, aqueles que têm um compromisso vão manifestá-la. No livro Diretrizes de Segurança, perguntaram ao Divaldo Franco, a partir de que idade o jovem espírita pode participar de trabalhos mediúnicos? E a resposta é interessante para todas as faixas etárias. Olha só. Desde quando esteja disposto a assumir responsabilidades. As jovens médiuns que colaboraram com Kardec oscilavam entre 12 e 15 anos de idade. Mas há muita gente de 40 anos que não sabe manter perseverança nem responsabilidade. O problema, repetir, o problema não é de idade cronológica, e sim de maturidade espiritual. Ou seja, a mediunidade não tem idade. Desde que nós tenhamos condições de assumir responsabilidades, fazer as renúncias necessárias para manter o equilíbrio, nós podemos, se temos a faculdade mediúnica ostensiva, trabalhar mediunicamente. E para isso nós precisamos de ajuda. Tá? Educar a mediunidade é a mesma coisa que educar a nossa respiração para fazer mergulho. Essa analogia que o Viana de Carvalho faz no capítulo 7 do livro Médiuns e Mediunidades, quem não tem, procure ter, ele é fininho, cada capítulo daria um seminário, mas Viana de Carvalho faz uma analogia que eu acho belíssima, é quase poética. Ele diz assim, assim como o mergulhador educa a respiração, para descer nas águas profundas, onde espera encontrar ostras raras, portadoras de pérolas incomuns, deixa eu fazer uma pausa aqui para comentar. Nas fazendas de ostras, gente, nas produções de pérolas, né, as ostras são cultivadas em tiras, que ficam mergulhadas no mar, tiras muito longas. Então, aquilo é um emaranhado de tiras ali, tudo pendurados. Quem vê no Discovery Channel essas coisas de cultivo de ostras para produção de pérolas vai ver. Não tem como ninguém descer com um equipamento de mergulho, um cilindro de oxigênio, com máscara, porque engancharia. Então, a melhor maneira de buscar as pérolas é descer em apneia. Né? O indivíduo prende a respiração e desce. É esse tipo de educação da respiração, da capacidade respiratória, que o Viana de Carvalho foi fazer a analogia. Então, o mergulhador educa a respiração para descer fundo e encontrar as ostras. O médium tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha bivalve das aspirações morais e espirituais. Isso é poesia. Que coisa mais linda! O médium precisa se educar para poder mergulhar na sua mente e na mente do espírito e encontrar ali as informações, a consolação que ele necessita. E é muito importante que nós observemos. A literatura no Brasil nos permite muitas parcerias para nós estudarmos mediunidade. A primeira que eu gostaria de recomendar a vocês, mas não a única, é Chico sob a supervisão de Emmanuel, né? Trazendo as mensagens e os livros de André Luiz sobre mediunidade, especialmente o livro Os Mensageiros, o livro Nos Domínios da Mediunidade
e os livros Libertação e Desobsessão, que tratam mais especificamente do item Desobsessão e Obsessão. O livro Os Mensageiros e o livro Nos Domínios da Mediunidade tratam de mediunidade. Tá? Inclusive, a entrevista que o André Luiz faz com alguns médiuns que fracassaram está lá presente no livro Os Mensageiros. Vale a pena ter mais esses 4 livros na nossa biblioteca para se a gente quiser estar bem informado sobre mediunidade. Mas, com 16 anos, eu recebi num clube do livro e eu travei contato com esta alma querida que eu amo tanto, 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 que eu chamo de tia. Tia Ivone Pereira. Ivone do Amaral Pereira, nossa querida trabalhadora da mediunidade, tão pouco lembrada nos dias de hoje, mas se alguém quiser, tem uma entrevista nossa lá com Paulo Vitor no canal Espiritismo Net, né, que nós tratamos dos livros de Ivone, de como eles dramatizaram isso. Mas Ivone Pereira tem algumas obras muito interessantes sobre a supervisão de Bezerra de Menezes, sobre mediunidade. E como eu disse, aos 16, 17 anos, eu recebi o livro Devassando o Invisível, numa época em que Clube do Livro dava livro bom, né, para eu poder estudar. E foi excelente, eu diria que foi salvador para que eu pudesse lidar melhor com a faculdade mediúnica que nós trazemos como uma ferramenta pequenina, pequenina, simples de trabalho, mas com uma supervisão assim bem rigorosa de amigos espirituais que tentam não nos deixar fracassar ou não nos deixar cair tantas vezes quanto nós poderíamos se fôssemos invigilantes. O livro Recordações da Mediunidade, também da tia Ivone, da sua palavra própria, relatando fenômenos ocorridos com ela, e o livro Dramas da Obsessão. Estou sempre citando aqui 2 livros para estudar a mediunidade, algum para estudar a obsessão, para o pessoal poder ir montando a livraria aí. Tá? Então, ó, de novo, quem quiser anota, quem não quiser depois assiste de novo, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, e o livro Dramas da Obsessão, Psicografia de Ivone Pereira, do Dr. Bezerra de Menezes. Muito belas obras e que nos ajudarão muito a trabalhar a mediunidade. Outra parceria show de bola, né? Como diriam os jovens, meu filho de 19 anos, que é o meu caçula, diz assim, show de bola, pai, tudo de bom, ainda mais ele que é central de time de vôlei aqui da cidade, então ele gosta muito disso. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, né? Ele sob a supervisão dela, e as psicografias de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno, ele ensina menos sobre faculdade mediúnica, sobre detalhes da mediunidade do que André Luiz, mas ele ensina mais sobre obsessão e desobsessão. Então, olha que compêndio. Agora é uma listona, se alguém quiser faz print da tela aí, que estiver assistindo no YouTube, ou então vai anotando rapidinho, bota para reproduzir numa velocidade mais baixa, que eu estou falando aqui como uma metralhadora, porque o nosso tempo é curto. Então, a minha sugestão para nós estudarmos, né, nos bastidores da obsessão, tramas do destino, nas fronteiras da loucura, painéis da obsessão, loucura e obsessão, grilhões partidos, tormentos da obsessão, sexo e obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, e uma trilogia, lembremos que trilogia são só 3 livros, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Este último, Perturbações Espirituais, traz casos interessantes, né, de como as sombras atacam instituições espíritas sérias, renomadas, e que mereceriam a atenção da espiritualidade superior para que não fracassassem, algumas delas centenárias. E é lógico, quando a gente pensa em parcerias de encarnados, esse livro Diretrizes de Segurança é recomendável para os novatos. Assim como o diálogo, como nos domínios da mediunidade, Diretrizes de Segurança é de perguntas e respostas, dadas por Divaldo e por Raul, que de maneira alguma querem se colocar como a última palavra, como absolutos, mas é a experiência de muitos e muitos anos de trabalho que eles colocam nas respostas dadas a esse livro, como nós já citamos até aquela de mediunidade não tem idade. Então, vale muito a pena nós nos dedicarmos a essa literatura, a educarmos a faculdade mediúnica, porque, para começo de conversa, minha gente, vamos estudar mediunidade, e para educar a mediunidade tem que ter na nossa biblioteca as obras básicas. Mas, Maurício, o que o Livro dos Espíritos, o que o Evangelho, o que o Céu e o Inferno, além do Livro dos Médiuns, são importantes? São muito importantes. O Livro dos Espíritos contém a base total da doutrina. E o Evangelho, os ensinos morais de Jesus, o Céu e o Inferno, os exemplos, o conhecimento, para que nós possamos trabalhar melhor a mediunidade. E depois de passar pelas obras básicas, complementar com obras sérias, aprofundar o Livro dos Médiuns, se estudar, conhecer a nós mesmos é importante no trabalho mediúnico para eu saber se o pensamento é meu ou do espírito que está sugerindo, e disciplinar na prática mediúnica, evitar sempre aquela história de o meu guia mandou, eu faço porque o guia disse. Sem guiísmo, minha gente, sem guiísmo, por favor.
porque senão nós cometeremos muitos e graves erros. E aí é lógico, né, que a gente, não tendo tempo, vai caminhando para a finalização com a proposta de que, quando nós formos trabalhar a mediunidade, nos perguntemos, como Kardec perguntou na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o espírito mais elevado que nos pode servir de modelo e guia? Jesus. Então, se nós temos a faculdade mediúnica, que nós possamos dizer assim, Senhor Jesus, que esta ferramenta que me concedeste possa ser usada em teu nome na terra. E que nós possamos buscar a condição de mediunidade com o Cristo, mediunidade com Jesus, como Viana de Carvalho sugere para nós. E ele diz o seguinte, a relação daqueles que se fizeram missionários do bem em favor do seu próximo é longa, entregando-se à atividade mediúnica sob rígido controle moral e cristão. Iluminando a consciência do médium, aplanando-lhe o caráter, a doutrina espírita propõe o exercício da faculdade em favor de metas relevantes. Então, mediunidade que não tem objetivo relevante não está boa, não vai estar associada com Jesus. Nas quais o sacrifício, e aí no sentido de sagrado ofício, e não de autoflagelação, a abnegação e a caridade do servidor se tornam indispensáveis para o êxito do empreendimento. Ou seja, estudo da doutrina, né, dedicação, abnegação, caridade e o ofício sagrado de realizar o bem. Essa é a conduta da mediunidade com Jesus, diz Viana de Carvalho. E nós encerramos com as seguintes sugestões, né? A prática da mediunidade com Jesus conduz seguramente a uma posição mais favorável do ponto de vista espiritual, o que não quer dizer que os espíritos vão aplainar os nossos caminhos, de jeito nenhum. Entendamos aqui que a mediunidade com Jesus é a prática consciente, voltada para o bem e somente para o bem do próximo e de si mesmo, acompanhada sempre de um estudo contínuo da faculdade mediúnica e da doutrina espírita, visando o aperfeiçoamento diário do médium, né, e do próprio médium. Então, nos perguntemos se quando nós abordamos a mediunidade, esse é o nosso objetivo. Seria isso que nós deveríamos buscar quando pensamos no contato com a mediunidade. Quando tentamos entrar nos domínios da mediunidade, estejamos atentos para associar a mediunidade com Jesus. Mas também não esperemos, porque de vez em quando as pessoas dizem, ai, puxa vida, eu estou desanimado, porque eu estou há 30 anos, agora está vindo tanto problema. É claro, porque se o problema viesse com 3 meses, a gente rachava fora do centro. Ia procurar um par de sofrer por aí. Agora, com 30 anos, a gente entende que os problemas são nossos, que nós causamos e que eles nos educam. E é exatamente aí que a mediunidade com Jesus nos fortalece. O exercício da mediunidade com Cristo não nos exime das provas que necessitamos para assegurar a nossa evolução, mas certamente será uma fonte de consolação nos momentos difíceis. E eu garanto, meus amigos, minhas amigas, quantos momentos difíceis acontecem nas nossas vidas. E quantas vezes a faculdade redentora, esse instrumento de fazer o bem, representa o bem para nós. Não que os benfeitores espirituais venham fazer cafuné espiritual em nós, passar a mão na nossa cabeça. Normalmente eles vêm nos advertir, para nós sairmos da condição de autopiedade e servirmos mais. Mas coloquemos a nossa faculdade a serviço de Jesus. E façamos como Francisco e digamos, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Muita paz para todos vocês e muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Damião, pelo convite. Obrigado, gratidão. Maurício Manstra, que trabalho lindo, parabéns, parabéns, parabéns. Gratidão, espero muito em breve ter a tua oportunidade de tê-lo aqui com mais, passando mais desses ensinamentos aí, passando mais isso, quanto é importante a gente passar isso à frente para que as pessoas possam ter todo esse conhecimento. Maurício Mancini, gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.